no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nós trabalhamos um pouco sobre esse sobrenatural, né? Que os profetas viam, estavam contemplando ali, né? E aí você percebe que Isaías, ele contempla isso, né? Deus abre para ele aí uma visão maravilhosa da realidade de Deus, e ao mesmo tempo que ele vê essa realidade de Deus, então ele está vendo ali o trono, santo, santo é o Senhor, ele também vê a sua realidade. Olha, eu habito com um povo em iniquidade, né? Então ele observa isso, né? E aí o anjo vem e coloca uma brasa nos seus lábios, né? Então nós trabalhamos muito sobre isso aí. Agora, irmãos, segura um pouco isso aí e observe a primeira frase que ele fala. Olha lá, a primeira frase do texto, ele fala assim: no ano da morte do rei Uzias. Por que ele mencionou Uzias aí? Tipo, se ele tirasse Uzias aqui, ele podia falar: eu vi o Senhor não é mais importante que Uzias? Por que ele mencionou Uzias? Então agora a gente vai trabalhar nessa primeira frase aí, sobre o porquê que Isaías fala do rei Uzias, e depois a gente vai entender por que Deus mostrou essa visão para ele. Surge Uzias, irmãos, esse era bom. Ele começa a fazer restauração no reino, ele faz coisas extraordinárias. Segundo Crônicas 26:5, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus começou a aprovar o reino de Uzias. Ele começou a fazer restauração do templo, ele começou a fazer restauração no exército, ele começou a ter vitórias atrás de vitórias, ele começou a restaurar o sacerdócio, ele começou a quebrar as barreiras impostas pelos inimigos contra Israel, derrotando-os e fazendo com que eles pagassem impostos. Esse Uzias fez grandes coisas, Deus estava com ele, fez inúmeras guerras, e o texto fala em 26:8, deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. E aí o texto continua: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E os historiadores, quando estudam, né, a história de Uzias, olha o que eles falam, historiadores, hein? Fala: segundo a vontade de Alexandre, que era Alexandre o Grande, né, desde a época helenística, tornou-se costume, na época, né, no Ocidente, conceder aos líderes de exceção o atributo de grande. Ora, pelos seus feitos em muitas áreas do governo, Uzias merece certamente ser chamado de Uzias o Grande. A tal ponto
que ele fala que os profetas começaram a pensar que novamente viveriam a glória que havia no reino de Davi. Ó Uzias, ó Uzias. E ele teve um exército tão poderoso que ele tinha ali homens de renome, reconhecidos, fazendo grandes coisas que lembravam o exército de Davi. E Isaías estava vivendo nessa época. Mas, porém, entretanto, o que aconteceu? Ele deixou que a pior coisa ocorresse no coração de um rei. E ele fez o pior ato que um rei podia fazer. Crônicas 26:16. Exaltou-se o seu coração para a própria ruína. E ele alimentou esse desejo a tal forma que ele fez aquilo que os reis jamais poderiam fazer. Ele se exaltou e toda a sua fama e o seu desejo, ele quis controlar tanto o poder militar como o poder religioso. O que Uzias faz? Ele vai até o templo fazer algo que nenhum rei poderia fazer. Ele quis fazer o sacrifício. E quando ele faz isso, vários sacerdotes se levantam contra ele, de tal forma que foram 80, fala assim, porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão. Então Uzias se indignou, ou seja, não se submeteu, já tinha entrado no seu coração, o poder, ele não iria submeter, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, olha o que aconteceu, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, ou seja, a pior doença daquela época, era considerado como uma maldição de Deus, né? Então saiu-lhe na testa, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa de Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos? Por isso nós temos Isaías falando, Isaías 6. O que Isaías está querendo dizer aqui? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías está querendo dizer com isso, irmãos? Isaías está dizendo o seguinte: no ano que morreu o rei, eu vi o Rei dos Reis. No ano que morreu, nossa esperança em alguém, eu vi a esperança nele que é eterna. É isso que ele está falando. No ano que morreu aquele que nós depositávamos confiança, acabou, morreu o rei, todo aquele que estava fazendo restauração, olha o que esse rei fez, eu vi o Senhor. É isso que ele está falando, e é isso que nós precisamos entender. Deus estava mostrando a Isaías, os homens irão levantar, eles irão cair, mas a minha glória vai permanecer. E a confiança de vocês, pode haver nos homens, pode haver credibilidade, mas a confiança total
Natal, irmãos, é em Deus, é nele que nós devemos confiar. Então, Deus está enfatizando para Isaías: eu sou santo, o meu reino é santo, o meu governo é santo, esse é o padrão que eu estabeleço. Ao contrário disso, tudo é profano. Veja Isaías: eu sou o rei dos reis, eu sou o santo. E quando você vê isso e encontra alguma coisa oposta a isso, é considerado profano. E por isso Isaías fala: estou perdido, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porque os profetas combatiam os reis, se levantavam contra os líderes, se posicionavam com um governo injusto, né? Porque eles eram partidários, porque eles eram pessoas que tinham famílias ali envolvidas. Não, eles fazem isso porque se deparam com o padrão do reino de Deus, a tal ponto em que, se o seu reino não for um espelho do reino de Deus, é inegociável. Eles nunca aceitariam, porque não está apontando para o reino de Deus. Tua história não teve fim. Tua morte nos fez